Vamos ler um versículo da palavra de Deus, Marcos capítulo 10, verso 43. Depois eu vou fazer a leitura de outros versículos, você vai me ajudando aí, viu, Doni? Quero deixar meus parabéns para todos os formandos, né? Vocês estão de parabéns e me alegro muito porque tem uma turma aqui que é minha, né? Terceiro 8. Louvado seja Deus. Marcos capítulo 10, verso 43, 44, 45. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Diz assim a palavra de Deus: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Quem não deu glória a Deus perdeu uma boa oportunidade, viu? Eu acho que essa é uma data que tem tantas coisas para ser falada, mas eu senti no meu coração de nós falarmos daquele que é tudo para nós, que é o Senhor Jesus. A Bíblia diz que nele nós nos movemos, nele nós existimos, é por causa dele. E Paulo, quando escreve uma das suas cartas, o apóstolo Paulo diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. E dentre as muitas mensagens, instruções que o Senhor Jesus deu aos discípulos durante o seu ministério terreno, nessa ocasião aqui, 2 dos seus discípulos queriam ocupar uma posição de autoridade, porque o ser humano ele busca muito por grandeza, o ser humano quer ser grande, quer ser reconhecido, e eles queriam ocupar no reino de Deus 2 posições, uma posição à direita, outra à esquerda do Senhor Jesus. E Jesus aproveitou essa oportunidade de forma inteligente para aplicar um princípio do reino de Deus. E Jesus disse para eles: olha, aí no mundo, os gentios, está no verso 42, os governadores dos gentios, eles têm a sua maneira de governar, dominam sobre as pessoas, por causa do poder que eles têm, poder político ou poder econômico, nada por isso que eu dei a aula de poder e organização social para vocês, né? Eles dominam aqueles que têm menos poder, que não têm como resistir àquela dominação. Mas Jesus trouxe aquela conversa para os cidadãos do reino de Deus, porque quem é salvo, quem tem Cristo na sua vida, ele é um cidadão do Brasil. Você pode dizer, tenho a cidadania brasileira, mas nós como salvos, nós temos uma dupla cidadania. Nós somos cidadãos da terra aqui, cidadãos brasileiros, mas também nós somos cidadãos dos céus. Nós temos uma cidadania celestial, portanto é para lá que nós vamos. Quando findar a nossa jornada aqui, nós temos a esperança de encontrar com o nosso Senhor nos céus. E Jesus diz: olha, entre vós é diferente. Os valores do reino de Deus, ele anda na contramão com os valores do mundo. Se vocês quiserem ser grande, aquele que quiser ser grande, aquele que quiser ser o primeiro, Jesus diz: se você quer ser primeiro, você tem que ser servo de todos. Se você quiser ser grande, você tem que ser um servo. No reino de Deus, grande não é quem ocupa as maiores ou as melhores posições. Grande no reino de... O princípio que Jesus está ensinando aqui é que no reino de Deus, grande é aquele que serve. E Jesus, aplicando essa palavra, ele vai falar de si mesmo. Ele diz assim no verso 45: pois
Porque o Filho do Homem o Filho do Homem aqui é Jesus, ele está referindo à sua própria pessoa. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E o nosso maior exemplo, irmãos, nós temos muitos exemplos que nós podemos seguir, mas vamos dizer assim, o maior exemplo que nós temos para seguir é o exemplo de Cristo. O maior homem que já pisou nessa terra é o Senhor Jesus. E Ele nos deu o exemplo para que nós sigamos as suas pisadas. E Ele não veio para ser servido. Aqui Ele mesmo está dizendo que Ele veio para servir. Mas, sendo o maior homem que já pisou sobre a terra, Ele poderia arrogar para si as melhores posições, a melhor posição dentro de uma perspectiva humana, mas Ele não tinha essa missão. A missão dele era servir e dar a sua vida para resgatar o homem que estava no pecado, preso no pecado por causa da queda lá em Adão. A Bíblia diz que Adão, quando foi criado por Deus, Deus colocou ele no jardim do Éden, e Deus disse para Adão: Adão, de todas as árvores, do fruto das árvores do jardim, vocês poderão comer livremente, mas se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. E infelizmente o que aconteceu? A história bíblica nos mostra que o homem comeu daquele fruto, e isso foi a maior tragédia. O pecado, o teólogo Hernandes Dias Lopes diz que o pecado, ele é a maior tragédia da humanidade, porque o homem foi criado perfeito, o homem foi criado, a Bíblia diz que quando Deus observou tudo que Ele tinha criado, Ele viu que tudo era muito bom, estava perfeita a criação, mas o pecado entrou no mundo, até porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado, ao entrar no mundo, desfigurou a imagem de Deus no homem. O homem recebeu o sopro de Deus, e ao receber o sopro de Deus, quando Deus criou o homem, soprou nele o fôlego de vida, o homem recebeu de Deus aqueles atributos comunicáveis, porque o Deus revelado pela Escritura, pela palavra, o Deus desta Bíblia aqui, dessa Bíblia que você está nas suas mãos, Ele é um Deus tão grande que os atributos, o que são esses atributos? Os atributos são as características de Deus, aquilo que caracteriza Deus. E um dos atributos de Deus, os atributos de Deus são divididos em duas classes para melhor entender: os atributos naturais e os atributos morais de Deus. E os atributos naturais de Deus são aqueles atributos inerentes ao ser, da natureza íntima de Deus, e são atributos incomunicáveis que somente Deus tem. E quais são esses atributos? Podemos citar, por exemplo, a onisciência. O que é ser onisciente? É ter a ciência de tudo que acontece em todos os lugares, em todas as horas, em todos os tempos e em todas as épocas. Deus tem o conhecimento pleno e absoluto de tudo. Nada escapa ao conhecimento de Deus. Deus é também onipresente, um dos atributos dele é a onipresença. E o que significa isso? A onipresença divina significa que Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Não existe um lugar no espaço, no universo ou fora do universo, além do universo, que a presença de Deus não esteja. Deus é eterno. O que significa ser eterno? Significa que Ele existe por si mesmo, Ele é autoexistente. Quando Deus criou todas as coisas, a primeira coisa que Deus criou foi o tempo. Porque o universo, o tempo e o espaço, porque o universo existe no tempo e no espaço, mas Deus, sendo eterno, Ele está além do tempo. Por que não dizer além do espaço? Porque Ele transcende a criação, Ele está além da criação. Mas um ser tão grande como esse, que um dos atributos dele também é a infinitude, ele não só transcende as coisas criadas, mas ele também se aproxima da criação, ele se manifesta na criação através dos seus atributos morais. Porque estes atributos, a onisciência, a onipotência, a onipresença, somente Deus tem.
ninguém mais. Mas os atributos morais de Deus são atributos comunicáveis, que numa linguagem mais moderna dos nossos jovens que estão se formando, é aquele famoso compartilha. Ele compartilha esses atributos. Ao criar o homem, Deus compartilhou. Fiquei observando uma fala da Márcia alguns dias atrás, num módulo que nós tivemos. Ela disse: o homem é bom. O homem é bom por natureza. E verdadeiramente eu fiquei na minha mente, como a mente de alguém que lê bastante a Bíblia, Márcia, pensando naquelas frases suas. O homem é bom porque a bondade é um atributo de Deus. Quando Deus criou o homem, Deus compartilhou a bondade. Um dos atributos de Deus é o amor, e quando Deus criou o homem, Deus comunicou o amor ao homem. Por isso que o homem tem capacidade para amar. Agora, o amor, a bondade, a fidelidade, que foi compartilhada por Deus ao ser humano, em Deus reside o amor perfeito. A perfeição do amor está em Deus. E Ele compartilhou conosco, mas o amor que existe em nós, a bondade que está em nós, a fidelidade que está em nós, é infinitamente inferior daquele atributo que reside em Deus, porque em Deus reside a plena e perfeita perfeição. Agora, preste atenção aqui. Um dos atributos morais de Deus, que Deus comunicou com o homem, também é a sabedoria. Deus é todo sábio. Deus é pleno de sabedoria. Mas Deus é tão bom e tão gracioso que Ele não deixou que esses atributos, ao criar o homem, ficasse apenas, residisse na sua pessoa. Ele resolveu comunicar isso com o ser humano. Então o homem tem esta virtude, e isso que faz parte do ser de Deus comunicado na sua vida. Mas quando Cristo está ensinando aqui, falando para os discípulos, quem está falando aqui é um ser chamado Jesus de Nazaré, o maior homem que já pisou sobre a terra. Mas não só homem, porque o Senhor Jesus, quando estava nesse mundo, se o Doni puder colocar para mim, Evangelho de João, capítulo 1. Quem era Jesus? Capítulo 1, verso 1. Olha o que a Bíblia está dizendo. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo. Não é 1 de João não, é João, Evangelho de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu vou ler de novo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora, veja o que diz o verso 14. Coloca o verso 14 aí para o acompanhamento. João está dizendo que esse verbo que estava no princípio com Deus, que esse verbo que era Deus, esse verbo se fez o quê? Carne. Esse verbo aí é logos no grego. Está uma referência a Jesus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne. E se a gente fosse buscar uma definição de verbo, eu não vou me atrever a entrar muito nessa questão, porque a Meire está aqui, né? Mas uma definição de verbo é uma classe de palavras que expressa ação, que expressão do pensamento, é os pensamentos e as palavras sendo expressas. Mas o verbo, no contexto que João escreve aqui, ele se refere ao próprio Cristo, que é a palavra revelada de Deus. Porque um Deus, um ser tão grande como o nosso Deus, que está além da criação, a única forma de nós conhecermos Ele é por meio da revelação. Nenhuma investigação, nenhuma ciência, nenhuma pesquisa, nenhum teste, nada disso conseguiria nos dar condições de conhecê-lo, porque Ele é transcendental, Ele transcende a criação, Ele está além. Mas Deus é tão gracioso que Ele resolveu se mostrar, Ele resolveu se revelar. Não teria condições de nós conhecê-lo, mas Ele é tão gracioso que Ele se revela. Eu me recordo de uma história de um moço
que um pai que brincava com seu filho, se tiver pessoas aqui que já teve filho ou que tem filhos menores aí de 3 anos, se você esconder, brincava de pique-esconde, se você esconder do seu filho, ele não te acha de jeito nenhum. Você está infinitamente numa condição de ter mais capacidade de raciocínio que ele, você se esconde e ele não te acha. Mas esse pai brincava com o filho, e ele escondia atrás do sofá, e deixava os pés aparecendo, que era para o filho achar ele, e o filho achava tão bom, oh pai, eu te achei, mas na verdade era o pai que estava se deixando ser achado. Assim é Deus. Ele permite que nós o conheçamos, porque Ele se auto-revelou. Deus se revela na natureza. Salmo 19, verso 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus se revela. Se o verbo é a expressão da mente e do coração, dos pensamentos, Deus se revela através da sua palavra. O que nós temos na Bíblia é a palavra de Deus, é Deus se expressando e se revelando através da palavra escrita. E por fim, Deus se revela através do verbo, através da palavra. A palavra se fez carne, verso 14 do livro de João. A palavra se fez carne, o verbo se fez carne. Então Deus se revela através de Cristo. Ele se mostra através de Cristo. Jesus mostra-nos o Pai, e isso não nos basta. Jesus falou: tanto tempo eu estou convosco e vós não me conheceis. Quem vê a mim vê o Pai. Se alguém perguntar para você como que Deus é, você pode responder: Deus é como Cristo, Deus é como Jesus. Quem vê Jesus vê Deus. Quem conhece Jesus também conhece Deus, até porque Jesus é Deus. Então ele não foi só homem, ele é Deus, porque o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. Então quando Jesus nasce, quando Jesus vem a esse mundo, é o verbo que se fez carne. Jesus não deixou de ser Deus. E aqui eu vou indo para a conclusão da minha palavra. Ele não deixou de ser Deus, ele reuniu em si as duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Porque lá no Éden, Deus já tinha também dado a sentença da morte como a maldição por causa da desobediência, mas Deus também promoveu ali uma promessa de redenção ao homem, dizendo que da semente da mulher nasceria alguém que iria esmagar e pisar a cabeça da serpente, e a serpente ali é a personificação de Satanás, que levou o homem à queda e ao pecado. Então quando Cristo vem, quando Cristo nasce, perceba as palavras do anjo quando ele fala com a Virgem Maria. Ele aparece para a Virgem Maria e diz: olha, agraciada és tu, você vai ficar grávida, você vai gerar um filho, né? E o ente que há de nascer de você será santo. E Maria questiona com o anjo e diz: mas como que vai acontecer isso? Pois eu não tenho relacionamento com nenhum varão. Qual foi a mensagem do anjo para Maria? Falou: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo e ele te cobrirá. Então quando Maria fica grávida e fica gestante do Senhor Jesus, ela não gerou de homem. Perceba que lá em Mateus capítulo 1, eu vou fazer a leitura porque eu não vou aguentar. Vocês têm paciência só um pouquinho, viu gente? Pisa no freio aí, viu? Se eu passar uns 10 minutinhos aqui, vocês me perdoem, mas vocês pisam no freio aí que eu tenho que entregar isso aqui. Mateus capítulo 1, verso 15. Ele vai fazendo a narrativa da genealogia de Jesus, porque Jesus, ele tem uma genealogia humana, porque ele deveria ser descendente de Abraão, descendente de Davi. Quando chega no verso 15, diz assim: e a Eliúde nasceu Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou, verso 16, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Olha o segredo aí. Todos os demais diz que foi o homem que gerou. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou Judá e seus irmãos, e vai falando. Quando chega para falar sobre Jesus, não diz que José gerou Jesus. Está vendo o texto aí? Diz lá, ó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Não diz que foi José que gerou Jesus, porque quem gerou Jesus no ventre de Maria foi o Espírito Santo de Deus.
perfeita, ele nasceu sem pecado, ele viveu sem pecado. É por isso que ele pôde morrer na cruz do Calvário, prestar esse serviço a Deus e morrer por nós para a nossa salvação. Porque um pecador não poderia morrer para salvar outro, mas o santo e justo Jesus de Nazaré poderia morrer no nosso lugar para trazer o perdão de Deus para a nossa vida e restaurar a nossa comunhão com Deus. E isso é tão tremendo que em Isaías capítulo 9, para finalizar, olha o que diz, o profeta fala sobre isso, 700 anos, viu? Verso 6, Isaías 9, 6. Isso aqui foi 700 anos antes de Jesus nascer. Sabe por que o profeta profetizou isso aqui? Porque Deus revelou para ele. E sabe por que Deus revelou para ele? Por causa do atributo da onisciência de Deus, da onipotência. Da onisciência, ele sabe tudo. Deus sabe o começo, Deus sabe o fim desde o começo, irmãos. Aí ele foi lá e revelou, porque um menino, vocês podem repetir comigo? Um menino nos... E o Filho se nos... Está vendo que esse versículo revela as duas naturezas que Jesus tinha em si? Como homem, ele nasce. O menino nasce. Mas como Deus, ele não nasce. Porque Deus não nasce, Deus existe desde a eternidade. Nós não cremos num Deus trino. Nós não somos triteístas, nós somos monoteístas, cremos num único Deus. No entanto, esse Deus se revela, se manifesta em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Filho que é apresentado nessa profecia aí, 700 anos antes dele nascer, diz que um menino ia nascer. Mas esse menino que ia nascer, que é o Verbo se fazendo carne, assumindo a natureza humana, ele seria o Verbo que se fazia carne, que se fez carne, o Filho que é dado. Como Deus é o menino que nasce, como homem, o menino que nasce, como Deus, o Filho que é dado. Por isso que São João, novamente, no capítulo 3, verso 16, o texto áureo da Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dá para dar um glória para Jesus aí, meu irmão? Então, para finalizar, se esse Cristo que tinha duas naturezas, divina e humana, o maior homem que já pisou na terra, o Deus homem, sendo tão grande, porque quando Jesus estava na terra, ele ocultou os atributos divinos na sua pessoa. Ele esteve aqui como homem ele dormiu, ele chorou, ele teve fome. A Bíblia mostra todos esses atributos que são da natureza humana. Jesus tinha isso, teve isso. E esse maior homem, aqui mais 3 minutinhos eu entrego o microfone, que já pisou sobre a terra, ele vai dizer assim: eu vim aqui para servir, para ser um servo, para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Aí hoje à tarde, quando eu meditava nessa palavra, eu falei da Meire, agora eu vou falar da Andréia, das meninas aqui formadas em biologia. Talvez eu não vou falar muita coisa, porque a gente fica com medo. Eu sei o tanto que esse povo conhece, viu, gente? Que eu trabalho com eles. Mas veja o que Deus criou. Os oceanos, eles têm cerca de 2 bilhões de quilômetros cúbicos de água. A galáxia que nós vivemos, né, tem mais ou menos, em média, eu coloquei aqui, segundo, assim, aproximadamente o que o homem consegue entender com aqueles telescópios, com tanta coisa, com tanto avanço tecnológico, nós devemos ter no universo cerca de 1 trilhão de galáxias. 1 trilhão. E a nossa tem cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas. É que a gente está acostumado só com reais, a gente não sabe esse negócio de milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões, né? Só a nossa. Agora, se cada galáxia dessa tiver cerca de 400 bilhões de estrelas, imagina quantas estrelas que existem no universo, gente. O universo é grandíssimo. Os céus, o universo, o que se consegue observar do universo, com todos os avanços tecnológicos, eu fiz uma pesquisa hoje, esse espaço que se consegue observar, 93 bilhões de anos-luz. E cada ano-luz equivale a 9,5
trilhões. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse céu observável aí, que tem 9,3 bilhões de anos-luz, a Bíblia diz no Isaías capítulo 40, que Deus mede os céus a palmo. Ó, com a palma da sua mão. Deus é tão grande, não vou ler porque o tempo já foi embora. Esse Deus que nós servimos é tão grande, esse Cristo que nós servimos, que nesses 1 trilhão de galáxias, com 200 a 400 bilhões de estrelas em cada uma dessas galáxias, a Bíblia diz que Deus conta todas as estrelas e chama cada uma delas pelo seu nome. Ele nomeia cada uma dessas bilhões e trilhões de estrelas que existem no universo. Olha a grandeza desse Deus, olha a grandeza do seu Deus, do Deus que vocês servem. E Ele sendo tão grande, Ele veio a esse mundo para servir. Então, resumindo a minha fala aqui, eu quero deixar essa mensagem aqui para os nossos formandos. Vocês venceram uma etapa, estão diante de novos horizontes na vida de vocês, mas se lembre disso, grande é aquele que serve. Tem muitos desafios no mundo, tem muitos problemas no mundo, e os problemas existem. As pessoas que alcançaram grandes posições foram as que não tiveram medo de problemas e enfrentaram os problemas. Davi se levantou para guerrear com o gigante Golias. Todo mundo teve medo de Golias. Davi viu em Golias, não foi o tamanho do gigante, ele viu a oportunidade de aparecer para todo Israel. Então Deus está dando para vocês a graça de ter a vida, de ter a saúde, de ter uma família, de ter pais e mães que ajudaram vocês, professores, uma escola abençoadíssima que Deus colocou vocês lá por muitos anos. E hoje vocês estão encerrando um ciclo para iniciar novos ciclos na vida de vocês. Eu quero deixar esta palavra: siga o exemplo do nosso Cristo. Sendo tão grande, Ele se desfez de toda a sua glória e veio aqui para ser um servo. E foi o maior homem que pisou na face da terra. Então sirva a sociedade. Se você alcançar e for para uma faculdade, for fazer uma faculdade, ou já for para uma carreira profissional, vá com isso em mente. Eu estou aqui porque alguém precisa servir a sociedade neste lugar. E fazendo isso, você estará cumprindo um princípio do reino de Deus. Porque de nada adianta o homem ganhar o mundo inteiro, a Bíblia diz, e perder a sua alma. Um dia nós prestaremos conta diante de Deus. Todos nós haveremos de prestar contas a Deus daquilo que fizemos por meio desse corpo que Ele nos deu. Então, vá para a vida. Você foi preparado para a vida e para o trabalho. Vá com isso na consciência. Se Cristo foi para servir, eu também vou ir para ser um servo, para servir. Nós estamos aqui, tem gente que veio de carro. Nós temos aqui, temos iluminação, temos som. Tudo isso aqui é resultado de alguém que serviu. Pessoas que foram servas de Deus e serviram a sociedade. Você está doente, você vai no médico, a sua vida muitas vezes está nas mãos dele. Deus usa as mãos daquele médico para fazer uma cirurgia e você volta e continua vivendo. Porque ele tem esse compromisso. Então vá com isso para a sua vida. Se Cristo é o seu exemplo, o meu exemplo, o nosso exemplo, e Ele veio para servir, não vamos ter aquela visão capitalista do mundo apenas, pensando só em dinheiro, pensando só em promoção, pensando nisso, e a qualquer custo, como diz o povo aí por aí, os fins justificam os meios. Não, no reino de Deus não é assim não. Para finalizar, eu me recordo que quando a gente está lá na 3ª série por aí, a gente aprende uma regrinha lá que diz assim, que a ordem dos fatores, vocês lembram disso? Tem anos, hein? Não altera o produto, não é? 2 mais 3 é igual a 5. E quando a professora está ensinando isso para a gente lá no 2º ano, a gente fica tão feliz. Professora, não é, tia? É assim. Mas no reino de Deus, não inverte a ordem das coisas. Se funciona na matemática, deixa isso lá com uma operação matemática. A professora está lá, quanto que é 2 maçãs mais 3 maçãs? A criança está achando que é maçã, mas por trás daquilo tem uma operação matemática dizendo que 2 mais 3 é 5. Mas no reino de Deus,
tem que viver é aquilo que foi revelado na palavra. Aqui é o verbo de Deus sendo revelado, é a palavra de Deus sendo revelada. E a palavra, o verbo, Deus revela através da sua palavra, significa que os pensamentos de Deus e o coração de Deus está sendo revelado através dessa palavra. Quer ser bem sucedido e quer agradar a Deus, ó, tem essa palavra no seu coração, na sua boca, siga ela, viva ela, que você vai ser bem sucedido. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Amém?